A gente tem a alegria de receber aqui no estúdio da TV Cachoeira, da Rede Novo Tempo de Comunicação, jornalista cachoeirense conhecido nacionalmente, principalmente por ter sido um correspondente de guerra, um comentarista político, que agora saiu de frente das câmeras habituais e está numa outra jornada, agora nas mídias digitais, um pouco desvinculado daquela ferramenta, daquele local onde ele ficou conhecido. Alexandre Garcia, aqui a meu lado. Como estamos, Alexandre? Como é que é essa volta à cachoeira para matar a saudade? Pois é, Thelma, uma alegria minha, na verdade, porque, puxa, tá numa televisão em Cachoeira. Isso é uma honra muito grande. A gente fica muito feliz em te receber. Eu comecei no microfone aqui em Cachoeira, né? Com 7 anos de idade na Rádio Cachoeira. Eu costumo surpreender as pessoas dando o prefixo da rádio, ZYF4. Nossa, não esqueceu. As antenas eram de eucalipto, pau de eucalipto. Nossa senhora, isso faz muito tempo. Já era um talento nato, então, para a comunicação. Se não me engano. Meu pai me chamava para fazer papel infantil em radionovela e como não tinha gravador, era ao vivo. Né? E se virava bem no improviso? Pois é, era ao vivo. Agora, improviso era quando eu transmitia a missa na Igreja Matriz, hoje Catedral. Né? Sim. Eu era da Juventude Estudantil Católica, JEC, e a dona Noemia Taide, que era a orientadora, disse, olha, a Rádio Cachoeira está oferecendo um horário, a transmissão da missa, só que não oferece o locutor ou apresentador. Quem quer? Aí eu quero. Né? Então fiquei fazendo... Sempre buscando desafios desde muito cedo. Pois é, a missa, sei lá, durava mais de 1 hora. Então o dia que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional durante 24 minutos, por aí, porque era uma votação sobre Petrobras e petróleo. Eu não podia sair do vivo, tinha que esperar o resultado. Depois o pessoal da Globo veio me falar, puxa, com um vivo do tamanho do Jornal Nacional, meu Deus, como é que você fez isso? Eu disse, gente, quando eu tinha 16 anos, eu fazia vivo de mais de 1 hora na Rádio Cachoeira. Cachoeirenses pelo mundo, né? No fim, a gente brinca ainda que existia, na época do Orkut, o grupo Cachoeirenses pelo Mundo, mas realmente, os cachoeirenses espalhados por tudo, com referências... Inclusive, no meu tempo de infância, a gente comentava, eu e meus amigos, do filho do seu... eu acho que do seu Emílio Braia, estava na BBC, locutor da BBC. E muita gente Londres, da comunicação, né, Alexandre? Não, tá cheio, né? O Carlos Dornelles, filho do seu Dornel. Isto! Né? Meu vizinho lá ali na praça. O Reginho Rezig, neto do Índio Velho. Neto do Índio Velho, né? Isso mesmo. A filha do Bolão, a Maria Paula. Maria Paula, né? Enfim, Cachoeira forma... Marcando o território por aí. Sem dúvida. E essa vida fora da TV? Quem é o Alexandre agora fora da televisão? É o Alexandre. Continua sendo o Alexandre. Não, mais o Alexandre. Tá melhor agora? Tá. Qual é a vantagem de estar vivendo desvinculado dos compromissos que uma empresa impõe normalmente numa relação de trabalho? Né? Aumentou. Eu tenho compromisso com 807 mil inscritos no YouTube, com 1.720.000 do Twitter, com 400 mil do Instagram. Então, é um público que me dá retorno, que me critica, que elogia, que aplaude ou que não aplaude, que põe tudo like mais rápido, ou não põe né? like. Eu sei como eu estou sendo recebido. Na televisão a gente não sabe, só tem uma direção, certo. A gente não fica sabendo. E o retorno vem daí imediato, né, Alexandre? Enquanto está transmitindo, no mesmo já dia tem reações. Eu verifico. Eu dou muito valor à crítica, né? A crítica ajuda muito. Verdade. Né? O aplauso pode até estragar. Né? Eu dizia, quando eu era diretor da Globo lá em Brasília, a menina saía, a repórter, aí pediam para tirar foto, pediam um autógrafo, ela já voltava levitando. Eu dizia assim, gente, ó, narizinho em pé, começa a levitar, depois a queda... A queda é brusca. Eu disse, gente, eles nem sabem o teu nome, porque te viram na televisão que pediram isso, então tem que ter essa humildade. E eu adoro essa história de conhecer gente nova, porque, sem ofensa aos velhos amigos, com os velhos amigos a gente já sabe qual é o papo. E com gente nova é um papo tem sempre novo, uma novidade diferente, ali. Em que a gente aprende sempre. É verdade. O que eu aprendi nesses dias aqui em Cachoeira, visitando lá o João da Screw. Screw, Aqui se diz Screw, né? A gente chama de Screw aqui.
até screw um palavrão em inglês. Eu já ia dizer, cuidado com essa pronúncia aí. E, outro dia, o artesão de cutelaria que faz facas maravilhosas, parece que a gente está... Sandro Beck. A gente está nas Arábias de outros tempos, né? Olivas do Sul, lá fazendo um azeite maravilhoso, pessoal da Noz Pecan. Então tem grandes novidades aqui para o menino que era do tempo da monocultura. Sim, arroz, era do só arroz, a risícola, né? Ou verdade. orizícola, né? Os engenhos estão fechados aí e tal. Cachoeira se transformou. E vai se transformar mais com o ensino, com a universidades. Percebe crescimento na cidade? Desenvolvimento? Sim, crescimento sim, né? Desenvolvimento, eu tenho visto aí esses oásis de primeiro mundo que tem e que vão servir de modelo, de exemplo para as outras atividades, né? O que me dá uma pena é que a gente perdeu uma parte assim, não vou dizer chique, mas charmosa da cidade, que é aquela região da Praça José Bonifácio, na 7 de setembro, o nosso centro cívico lá do Chateau d'Eau. Imagina o que era aquele centro cívico. Tinha a Igreja Matriz, né, o Chateau d'Eau pontificando, marcando, a prefeitura, atrás da prefeitura a cadeia e o corpo de bombeiros, ao lado o Antônio Vicente da Fontoura, em frente as Irmãzinhas, na esquina o Fórum, na outra esquina a coletoria. Ali era o centro, digamos, administrativo, né? E aqui na José Bonifácio era o centro de entretenimento e de comércio, né? E era tudo chique. Eu vejo as fotos quando eu era menino, nós estamos os homens caminhando de terno e gravata durante a semana, lencinho no bolso, chapéu, sapato lustroso. Tem uma história longa, 200 anos no ano que vem, né? É o 5º município mais antigo do estado, tem muita história. Presto homenagem ao homem que foi divisor de águas, intendente João Neves da Fontoura. João Neves da Fontoura. Esse cara teve uma visão, pavimentação, esgoto, tratamento de esgoto, água. Meu Deus, conseguiu fazer muita coisa. Depois foi um injustiçado pelo Getúlio Vargas, uma vez que ele era o vice-governador. Getúlio assumiu a República, ditador, né? Veio na crista de uma revolução, e o João Neves devia assumir o governo do Estado. Sim. E ele deu, se não me engano, para o Flores da Cunha. Falando em política, que é invariavelmente a tua cara, né? Já está muito associada a política ao teu perfil de trabalho, inclusive. O Alexandre defende o governo Bolsonaro? É um bolsonarista ou não é? Não. Tanto é que ele me convidou e eu não aceitei. Eu disse, olha, eu me livrei da Globo, eu não vou ficar preso ao presidente da República. Mas, eu quero ficar solto, eu não tenho nada disso, eu não faço campanha para ninguém, né? Mas não quis assumir esse compromisso para ter a liberdade de trabalho ou claro. Porque não se afina com não, essa postura? Não, para ter a liberdade de trabalho. Eu votei nele, né? Eu e mais, afinado eu e mais com quase o 58 milhões de brasileiros. Não sou afinado com o governo. Afinado com o governo é aquela pessoa que está previamente afinada. É o cara que me manda aqui, sem ler eu já dei like. Não, só vou dar like depois de ler. A gente está no caminho certo com esse novo governo? Sem dúvida que está. Né? Tu achas que agora... Está mudando. Não, eu não acho, eu vejo, eu constato, eu não tenho bola de cristal. Então, o que eu vi até agora, eu vi Montesquieu finalmente sendo posto em prática, ou seja, finalmente chegou a uma democracia em que o chefe do executivo não se mete no legislativo nem no judiciário. Né? Poderes harmônicos entre independentes. Eu ouço o presidente dizer, como disse sexta, que alguém foi lá pedir uma coisa, ele disse assim, bom, eu faço o projeto, agora não depende de mim, depende do Congresso. Na verdade, o que nós temos aqui no Brasil é isso. O presidente tem a responsabilidade do governo, mas quem tem os poderes é o Congresso. Né? Tu avalia que existe realmente, de fato, agora, como não houve... O nome disso é democracia. A independência dos poderes e o respeito, assim. Outra coisa é que não tem mais... o governo não abraça mais ideias racistas, né, de diferenciar brasileiro pela cor da pele, ou seja lá o que for, ou pela preferência sexual. Né? Não tem mais isso.
Né? Todo mundo é igual, todos são iguais perante a lei e perante a administração pública. E o mais importante, pararam de roubar. A Petrobras está dando recorde de produção de petróleo e gás, porque pararam de meter a mão. Os ministérios não têm mais o indicado pelo partido para desviar as coisas, os favores para o partido político. As empreiteiras não estão mais oferecendo propina para conseguir obra, né? Porque na hora que oferecer propina o cara vai preso, sabe que o novo ministro da infraestrutura vai fazer isso. Tem a Damares, tem esse ministro da infraestrutura, o Tarcísio, o nosso Osmar Terra, que é aqui do Rio Grande do Sul. Né? Gente que está surpreendendo. Todo mundo meteu o pau na Damares. A Damares está fazendo aquilo que deve ser feito para valorizar direitos humanos. Não é direito do bandido, não. É direito de a pessoa ter segurança. Direitos humanos. Então, para bandido tem que aplicar a lei. Entendi. É isso. Todo mundo pensa assim. Né? E o que está fazendo o presidente está sendo fiel ao acordo que ele fez com os eleitores dele. Conversaram durante a campanha, ele prometeu isso, está cumprindo. Né? Eu já te ouvi dizer que o Brasil é como se estivesse sempre correndo atrás do pote de ouro e quando está quase chegando, foge de novo. O pior é a gente está perto de encontrar, de pegar esse pote. Eu já vi, na minha idade, eu nasci aqui em Cachoeira em 1940. Eu já vi tudo isso. Está perto e cai, está perto e cai. No próprio governo Temer. A gente estava quase fazendo a reforma da Previdência. O Brasil estava subindo de novo na produção e no emprego, de repente chama o Joesley. Aí estraga tudo. Né? Parece que a gente se sente, puxa, eu estou tendo prazer. Ah, não, se eu tiver prazer, isso é pecado, eu vou para o inferno. Então eu tenho que sofrer para ir. Vou botar tudo fora. Claro, porque eu tenho que sofrer para ir para o céu. Então eu tenho que sofrer. E agora? A gente está com a mão no pote de ouro. Tá, mas não é... esse pote não é milagroso. Porque está conhecido também por fazer previsões, né? De ir mais adiante. A gente já está quase com a mão... É o caminho para a gente chegar no desenvolvimento de novo. Na missa de domingo, uma senhora lá na sacristia da igreja de Santo Antônio me perguntou assim, será que o que a gente pode esperar deste governo? Eu disse, minha senhora, pergunte o que o país pode esperar da senhora. Eu sei que é meio plágio do John Kennedy, sim, mas é isso. Né? Eu disse, minha senhora, vamos deixar de ser passivo. Cidadania não comporta passividade. A gente quer mudar o país. O que é o país? Somos nós. Esse negócio chamado Brasil está lá escrito num mapa e num território, mas somos nós que somos o Brasil. Então nós é que temos que mudar. Vamos parar de descumprir a lei. Não adianta reclamar que a Odebrecht ou que o Lula ou que o diretor da Petrobras, lá o Renato Duque, descumprem lei. Ah, pois é, e você não estacionou num lugar proibido? Não passou no sinal vermelho? Não sonegou imposto? Né? Não deixou de educar seus filhos? Deixou que a professora eduque? Que história é essa? Né? Então a gente tem que mudar. E agora, então, será que com essa mudança, porque foi uma aposta e uma virada, o brasileiro aprendeu a votar? Porque tu já tinha dito uma época que o brasileiro não sabia votar, que reincidia nos erros, me lembro de... Foi Pelé que disse. E já só não sabe escovar os dentes, não sabe votar. E agora o brasileiro aprendeu a votar, acertou? Mas não é aprender a votar. Na verdade, assim, se a gente for fazer um paralelo, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, já experienciou todas as bandeiras partidárias, todas as possibilidades e segue cada vez mais difícil entrar nos trilhos. Mas não adianta a gente ainda não aprender aprendeu a escolher? Se os partidos políticos só oferecem maus candidatos, a gente tem que votar no menos ruim. Né? Então os partidos Foi políticos... o que aconteceu no governo federal? Escolhemos o menos ruim? Talvez. Talvez. Né? Por falta de alternativas? Por falta de outra opção. Eu gostaria de votar no Ives Gandra, mas ele não era candidato. A gente vê assim a família Bolsonaro sempre reclamando de nós, jornalistas, sempre se sentindo atacada. Eu também reclamo de nós, jornalistas. Acha que a gente realmente persegue o governo? A gente não, determinados órgãos. Porque, né, nós categoria, nós jornalistas. Não, jornalista de modo geral votou contra o Bolsonaro. Jornalista de modo geral é de esquerda,
jornalista, de um modo geral, confunde jornalismo com militância e confunde porque o professor ensinou isso. Isso eu sei porque o professor me disse que ele não forma jornalista, ele forma militante ideológico para combater o status quo opressor, né? Aquela maluquice de viver no outro mundo, né? E infelizmente acabou a União Soviética. Se continuasse a União Soviética, o cara estava preocupado com a União Soviética, mas acabou, estava preocupado com feminismo, com radicalismo de ecologia, com politicamente correto, que é uma forma de ditadura, que diz como você tem que pensar, né? Eu não posso pensar que eu odeio turco. Ah, você é politicamente correto. Não, mas eu nunca dei um pontapé num turco, nunca dei um tapa nele. Então, meu Deus, eu tenho o direito de odiar, se fosse o caso, né? Sim. Eu tenho excelentes amigos turcos. Sim, só um exemplo. Estou dando um aí. exemplo, né? Então, é uma maluquice, a gente não para pensar quando a gente está sendo comandado por ondas. Você tem que pensar assim, tem que pensar assado, tem que esquecer que é o Sol que manda no clima da Terra, tem que achar que é o homem que manda no clima da Terra. Meu Deus, que arrogância, né? Movimento feminista, que é o que, afinal, além de botar fogo na porta da igreja, lá na Espanha, se não me engano, fizeram agora. Maluquices assim. Eu, jornalista, eu costumo, vou repetir aqui, né? Nós somos reporteiros do fato. Se a gente quiser ajudar o fato, a gente está deturpando o fato segundo o nosso ponto de vista. Então, a gente tem que ser escravo do fato, né? Isso eu estou dizendo como repórter. Certo. Agora, o comentarista pode dizer o que quiser, pode dar a opinião dele. Porque dizer, ele tem autonomia. Isso aqui é opinião, isso aqui não é o fato, é a minha opinião. Tem gente que diz assim, Sérgio Moro pensa que... Peraí, você é telepata? Você é leitor de pensamento? Como é que você sabe que ele pensa? E essas declarações bombásticas que ele dá, e muitas vezes até meio confrontando as perguntas, meio... Você leu o Winston Churchill? Isso O Churchill fazia isso, se tornou o maior estadista do mundo. Tem uma comparação aí? Eu comparo. É? Eu adoro Churchill. Bolsonaro está no nível de Winston... Não está no nível do Churchill. O Churchill ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. O Churchill é Prêmio Nobel, né? Eu não acredito que algum brasileiro venha a ganhar Prêmio Nobel. Mas imagina que a mulher diz assim, na Câmara dos Comuns, o senhor é um bêbado. E ele responde, e a senhora é uma feia. E amanhã eu vou estar sóbrio. Seu Churchill na Câmara dos Comuns. Se eu fosse seu marido, eu poria veneno no café da manhã. E ele responde, se eu fosse seu... Se fosse sua esposa. Se eu tivesse casado com a senhora, eu tomaria o veneno. Né? Seu Churchill, ou é o Bolsonaro? Né? Muito por postura, não por formação, conduta, nível intelectual. É isso que tu quer dizer? Bom, aí eu tenho que examinar, como eu acabei de dizer, né? Um tem 29 anos de legislativo, o Churchill talvez tenha tido mais. Os dois foram militares. Tem essas coincidências. O Churchill foi tenente de cavalaria, o Bolsonaro foi tenente de artilharia, o Churchill foi capitão, o Bolsonaro foi capitão. Olha aí, estou descobrindo isso agora, né? E o Churchill é o sujeito, o Bolsonaro ainda não fez uma frase semelhante, mas um grande escritor chegou a dizer, dar o mote básico, fundamental do jornalismo e de qualquer tipo de comunicação, das palavras as mais simples e entre as mais simples, as menores. E está pautando a imprensa. Então um avião é um avião, não é uma aeronave. A gente oferece, a gente não disponibiliza. Né? A gente vê, a gente não visualiza. Né? Isso é Churchill. Tu sempre defendeste a educação como uma prioridade, é bem comum te ouvir falando muito sobre isso. O que está faltando para a gente encontrar o caminho da priorização da educação no Brasil? Pais e mães, eu começo em casa, começo ensinando a postura na mesa. Eu entro num restaurante, está o sujeito comendo de chapéu, dá vontade de dar um tapa na orelha. Tira esse chapéu, não tem educação, não respeita os outros da mesa, né? Mas e quando se fala de investimento? Tem uma aposta aí nas escolas cívico-militares. Educação não é dinheiro.
pode encher de dinheiro, se não tiver bons professores, não adianta. Mas a qualificação do ensino não passa por um investimento indispensável aí, associar uma coisa a outra? Tem que botar dinheiro lá no campus da universidade para fazer, para pavimentar, aí tem dinheiro. Agora, tem que formar bons professores, né? Professor é o sujeito que forma o presidente da República, né? Professor é o que forma o doutor. Professor é o que forma os grandes homens da nacionalidade, né? Então, professor é a profissão mais importante que existe. E não tem. E onde é que está falhando isso que a gente não consegue, já que isso então, é um pilar, botaram um partido político na escola, botaram ideologia na escola. Eu nunca ouvi falar nas Irmãzinhas, no Antônio Vicente da Fontoura, no João Neves da Fontoura, no Roque Gonçalves, onde eu estudei. Nunca, jamais algum professor meu fez algum tipo de campanha política ou ideológica ou partidária. Nunca, jamais. O Jorge Dessar ensinava química, o Ramirinho ensinava física, né? A dona Neita ensinava matemática, né? Então, não tinha... Ninguém falava de partido... Onde é que se viu alguém falar em partido político lá dentro? Né? E hoje, pelo que eu sei, se fala. Eu fui dar aula na Universidade Federal lá em Brasília, meu Deus do céu, o professor ficou bravo comigo na hora que eu disse que um dos pilares, os pilares do jornalismo, né, veracidade, clareza, simplicidade, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor só faltou me expulsar a pontapés. O ensino e a educação, né, que são diferentes. Sim. Educação, eu lembro essa de casa. Eu lembro, né, senhores pais, é em casa, educação é em casa. É de pequenino que se torne o pepino, que se torce o pepino. Né? Então eu aprendi em casa a não ficar me balançando na cadeira na hora do almoço, da refeição. Na hora da refeição, aprendi os hábitos de higiene, escovar os dentes, manter as unhas limpas, né? Não, e coisas assim, né? Tomar banho. Né? Quem tem essa educação em casa e vai para a escola consegue absorver o que é necessário no ensino. É assim na Finlândia. Na Finlândia não tem educação na escola, tem ensino. Porque a criancinha já chega educada, já chega cidadã. Os pais estão transferindo essa responsabilidade para as escolas? Estão, de um modo geral, por uma questão de necessidade de trabalho, sai pai e sai mãe de casa. Né? As feministas vão dizer assim, ele já está induzindo a dizer que a mãe não pode sair de casa. Mas é tanto assim, será? Essa postura tão de achar que, quando tu diz que a necessidade financeira leva todo mundo a trabalhar, que a mulherada vai ficar brava porque tu disseste isso? Não, mulherada não, feministas. E não é um movimento legítimo, tu acha, feminismo, Alexandre? Você acha que o correspondente, se tem feminino, tem machismo, né? Machismo é legal? E feminismo e machismo são... Claro, são iguais. São iguais. Absolutamente iguais. Até na língua. Feminismo, machismo, é o correspondente. Os conceitos são os mesmos. Gente, a gente se complementa, vive la différence. O que o governo Bolsonaro traz de melhor e de pior para o Brasil, na tua avaliação? Bom, melhor essa mudança para a democracia, né? Para o exercício, para a prática da democracia. Né? De pior, eu diria que seria essa brigalhada mesmo com... Ele está perdendo energia, desperdiçando energia, brigando com os jornalistas. Eu acho que isso é uma perda de energia, não vale a pena. Tu consegue fazer, como sempre, de hábito, uma análise, e até a tua experiência te qualifica para isso, para os próximos anos deste governo? Daqui a um tempo, o que a gente vai colher? Aí é difícil, a análise talvez seja prejudicada, e eu previno vocês aí que estão me acompanhando, pela esperança, pela vontade. Eu acho que no último ano de Bolsonaro vai haver uma reação mais clara de crescimento econômico, de emprego, né, que vai pouco a pouco, mas nós somos muito imediatistas, né? A gente vai estar cobrando. Gente, o país estava no caos, acabaram com o país. Crise moral, crise econômica, crise social, crise de emprego, portanto, né?
crise financeira, até se recuperar. E a recuperação não é feita pelo governo, é feita pelos legisladores, mudança de leis. Imagina que o nosso sistema legal é favorável ao bandido, ao corrupto, ao assassino, né? Cheio de recursos. Quando isso tiver acabado e o país estiver andando como um país civilizado, que o sujeito do juiz bate o martelo, condenando na primeira instância, o sujeito já vai para a cadeia, vai pedir recurso lá da cadeia, para a segunda e última instância. Né? Claro que a OAB não vai gostar, porque isso dá grana nos recursos e tal. Sim. Eu acho que lá pelo terceiro, quarto ano, na segunda metade do governo Bolsonaro, a gente vai ver esse horizonte mais claro. Aqui no Brasil, isso é frase do Pedro Malan, não é minha. Até o passado é imprevisível. É uma maluquice, porque a gente muda o passado. O professor de história muda o passado. Então... Mas está otimista. Brasileiro, profissão e esperança. Sempre confiando que agora a gente alcança esse pote de ouro que a gente tem largado todo esse tempo, como tu disseste. O pior é chegar no pote de ouro e ver que ele está vazio. Ou era uma ilusão de arco-íris. Né? Mas não acredito que isso vai acontecer. Vamos torcer para ser o contrário, né? A gente está apostando que uma melhora ocorra. Ainda com esses conflitos todos. Mas será que nós vamos melhorar? Nós, brasileiros, vamos melhorar? Capota um caminhão cheio de papel higiênico. A vizinhança rouba. Que brasileiro é esse? Vai votar em quem? Vai votar no seu semelhante bandido, ladrão. Então... essa coisa tem que mudar. Lá no Rio de Janeiro todo mundo torce para o bandido. Até se justifica que as pessoas que estão acostumadas a cheirar cocaína, né, não queiram que o traficante seja morto, porque depois a cocaína vai ficar mais cara. Esse é o problema. Então, aí torce contra a PM. Né? Não pode andar na rua assim com um fuzil. Pô, que história é essa? Ficaram loucos. E o Rio de Janeiro está pagando. Isso era previsível. Eu previa isso há 40 anos. O Rio de Janeiro vai chegar a esse ponto de domínio da bandidagem. É uma cidade que é topograficamente linda, que tem uma arquitetura do centro do Rio de Janeiro maravilhosa, né? E que poderia ser uma meca de turismo, e não é, porque as pessoas têm medo de ir para lá. É uma Essas pena. operações da polícia no Rio de Janeiro, é um caminho que está correto, na tua opinião? Mas óbvio, a polícia combate o bandido. Mesmo com os efeitos colaterais. O sujeito... então, qual é a solução? Vamos deixar o bandido atirar à vontade na polícia. Não tem outra saída. É um dilema. Entre a cruz e a espada. Inter muris et lupus. Entre o muro e o lobo. Vai fazer o quê? Quem vai ganhar? Tá imprensado ali, não pode atirar. Eldorado de Carajás. 6 policiais atacados por 100 pessoas armadas e não tem saída. O que eles fizeram? Atiraram. Foram massacrados porque disseram que promoveram um massacre. Eu estou do lado da polícia. Alexandre, muito obrigada. A conversa é muito bacana, é bom experienciar, conversar com alguém que já tem essa caminhada, tem toda essa experiência e essa visão que tu tens a respeito dessa, e consegue interpretar, né, tão bem o cenário político, enfim, e traz esse know-how todo para a gente dividir com o pessoal em casa. Ainda pensar, mais né? Eu não sou dono da verdade. Para trazer essa reflexão, né? Pois é, só para a gente pensar. Repensar algumas coisas. Pode discordar, mas pense a respeito. É bom provocar, a gente está aqui para isso. Quais são as soluções, se não são essas? Muito obrigada, é uma alegria mesmo ter te recebido aqui, um cachoeirense que leva o nome da cidade aí pelo mundo inteiro, e pode acompanhar nos teus canais, né? Twitter, tem YouTube. Tem Instagram também? Tem Instagram, mas o que eu ajo mesmo diariamente, Instagram eu ponho fotos, como pus fotos do registro da viagem aqui, né, da vinda. Deixa eu ver aqui, eu pus 2 fotos do Rio Jacuí, está há 2 dias, e está com 133 mil pessoas que viram. Olha aí, que coisa linda, gente conhecendo o Rio Jacuí, gente que não conhece, gente reconhecendo, matando a saudade, enfim, tem de tudo um pouco aí. Aqui está uma foto. Essa bênção que é o nosso Rio Jacuí, né? E aqui está a outra. Que maravilha.
Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Um bom retorno. Obrigado. Foi um prazer muito grande. Um abraço para vocês, meus conterrâneos.